Muito boa noite, estamos de volta. Talvez nem precise do microfone, todo mundo escuta bem? Ou prefere que eu fale aqui no falador? Vamos no falador ou vamos direto aqui? Meus filhos reclamam muito porque eu falo muito alto. E os amigos também reclamam porque eu também falo muito alto. Mas acontece que eu tenho muito amigo meio surdo, né? Então vai pegando o hábito de ficar falando alto, né? O tempo todo, né? E a gente esquece, fala em casa, fala na rua, em tudo quanto é lugar, né? Bom, nós vamos falar lá sobre o manso como Jesus. Tem uma passagem no Evangelho que está registrada em Mateus 13, 19, e tem uma colocação lá interessante, que nós temos que ser assim, tranquilos, suaves como a pomba e ligeiros como a serpente, assim, bem, não é? Temos que ter a ligeireza, a rapidez, aquela coisa. E viver como Jesus viveu não é uma coisa muito fácil, né? E ser manso como Jesus foi também não é uma situação muito fácil, mas é um desafio para todos nós. E Jesus, quando esteve entre nós, Ele nos deixou a esses desafios e nos colocou aonde nós devemos chegar. Isso não significa que a gente já vai chegar imediatamente, mas nós temos que ir a caminho, estar a caminho. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente dá uns escorregões, aí cai, bate a cabeça, fica aborrecido, chateado, triste, nervoso. E a gente às vezes quer até desistir das coisas, né? Ficar pensando assim, não adianta, eu sou assim mesmo. Me lembro na infância, que não faz muito tempo, mais ou menos uns 600 meses atrás, que a gente ia às vezes na casa da tia ou do tio, e aí chegava lá e falava assim, olha, não fala nada com seu tio porque ele tá doente dos nervos hoje. Eles estavam nervosos, né? Estavam bastante alterados, irritados, nervosos, não é? E eles tinham aquela coisa forte de opinião. Então tinham aquela coisa de opinião. Para quem que você vai votar? Aí eles falavam assim, para o Jânio Quadros. Tinha aquela opinião. Aí o Jânio Quadros fez aquilo e desfez e aconteceu, e eles ainda acreditavam no Jânio Quadros. Depois apareceu um outro que era assim, tinha um sobrenome árabe. Aí foi aparecendo outro, e tem sempre aquela opinião, não é? Aquelas opiniões fortes. Mas o que Jesus nos propõe é que nós temos um caminho a percorrer, um ideal a alcançar. E isso é muito importante, porque se hoje a gente ainda é irascível, irritadiço, nervoso, aborrecido, a gente pode devagarzinho ir desconstruindo essa personalidade. Porque já imaginaram, quando a gente chegar do outro lado da vida, com quem que nós vamos poder falar, né, desse jeito? Será que vão ter pessoas assim, que a gente vai poder se relacionar, vai poder conversar assim, desse jeito, não é? Com essa irritação, com essa raiva. Como é que vão ser as pessoas, os prédios? A gente vai pegar um elevador lá do outro lado da vida. Vocês já imaginaram isso? Será que tem prédio lá do outro lado da vida? A gente precisa estudar para saber se tem, mas vamos imaginar que tenha, né? Aí você vai pegar um elevador lá, vai falar bom dia, boa tarde para as pessoas, não te respondem, olham feio para você, cara feia, todo mundo de cara feia, o tempo todo de cara feia. Qual será o lugar que será esse, não? Onde tem só pessoa de cara feia, vocês sabem onde tem ou não? Normalmente tem um hospital psiquiátrico, um hospital, na Cracolândia, todo mundo de cara feia, tudo nervoso, bravo, né? No centro da cidade. Na Chácara Clabim não, porque está todo mundo nadando no dinheiro, sossegadão, né? Está todo mundo bem de vida, ninguém precisa ficar nervoso, com a cara fechada, né? Aqui não, mas tem alguns lugares que as pessoas ficam, não é, com aquela cara fechada, não é? E a ideia é que a gente vá assim desconstruindo isso, que a gente possa encontrar objetivos mais nobres, maiores, coisas que a gente possa tranquilizar a forma da gente viver de uma forma mais leve, mais suave, amansar o coração, tranquilizar o coração. É isso que nós precisamos trabalhar. É tão difícil, é tão aborrecido, tão chato você, por exemplo, pega uma condução. Uns anos atrás eu ficava pensando assim, eu não quero ser desse jeito não. A pessoa ia pegar um ônibus, por exemplo, a pessoa está nervosa, mandava a pessoa levantar, sai daí que é o meu lugar. Meu Deus do céu, eu não quero chegar desse jeito assim não. Já pensaram? Então era bonitinho quando você via aqueles senhorzinhos tranquilão lá, a pessoa estava dormindo lá no lugar dele, ele continuava dormindo, aí a pessoa acordava, o senhor quer sentar aqui? Fala, não, eu estou treinando um pouquinho de academia aqui no ônibus, estou sossegadão, tenho um bom humor,
Ai, como é bom quando a gente encontra a pessoa de bom humor. Vocês já repararam? Por exemplo, você vai lá na secretária do SUS, lá na atendente do SUS, e ela está de bom humor, fala, a sua consulta só daqui 3 anos, mas fica tranquilo, até lá você vai estar firmão, sossegadão, toma bastante sol, toma vitamina C que você chega daqui 3 anos para fazer a consulta, está de bom humor, está sossegadão, né? Você vai passar no médico que tem pelo menos umas 50 pessoas para passar com ele também está bem, está sossegado. Vamos tirar a pressão, fica aí, sossegado, senta tranquilo, aí tira a pressão com calma. Vamos fazer um exercício agora de agachamento, aí faz um agachamento com você lá no consultório, né? Conversa com você, mas por que você anda tão nervoso? Tenha calma. Não é bom quando a gente acha pessoas assim? Na rua, por exemplo, você está no trânsito, você esquece de dar seta. O outro fala assim, olha, você está esquecendo de dar seta, viu? Ah, tá bom, muito obrigado. Como é bom, não é? Não é ótimo isso? Ai, como é bom ter um vizinho assim, tranquilão, sossegado. Cachorrão dele lata o dia inteirinho, meu Deus do céu. Quando ele sai e raspa no nosso portão, assim, até arrancar tinta, e você está sossegadão. Ah, deixa ele, está curtindo a vida, está sossegado, está tudo bem, não é? Quando chega um neto em casa, bem tranquilo, assim, vai lá e quer jogar bola dentro de casa, porque está chovendo lá fora, quer jogar bola dentro de casa, assim, pega um chutão lá, quebra o vaso, derruba o lustre. Aí você fala, ah, que bom, filhinho, a vovó estava querendo trocar esse lustre, desde o bisavô, quando fizeram essa casa, 200 anos atrás que esse lustre está aqui, já estava na hora de trocar. Olha como é bom viver assim, não é mesmo? Ai, como é bom a gente poder aliviar, amansar o coração. Imagine a gente viver assim, como se a gente estivesse vivendo numa condição diferente, superior, numa condição em que a gente acorda de manhã assim, nem precisa mais pensar isso assim, ó. Nada vai me tirar do sério. A gente precisa pensar isso, porque isso já vai ser natural da gente. Acordar sossegado, ah, tudo bem. Ah, tá tudo certo, vai fazer o café, acabou o café, ah, tudo bem, não tem problema. Ah, a gente toma água com limão, isso que é muito bom, toma água com limão de manhã. E o café, não tem problema, aí depois compra, tá sossegado. Aí você vai fazer uma cenourinha, uma abobrinha lá à noite para você comer, e você esquece, e ela frita a panela todinha, a panela fica preta, porque você foi fazer outra coisa, esqueceu a panela no fogo. Ah, mas está tudo certo, tudo bem, só vou deixar o de molho aí umas 3 semanas que sai tudo esse espretume aí, está sossegado. A gente vive assim, sabe, querendo pegar um pelo pescoço, nem sabe por quê. Passa o motoqueiro, vai lá. Aí a pessoa atravessa fora da faixa, olha a faixa. Meu Deus do céu, como a gente vive. É desse jeito. Está chovendo. Nossa, meu Deus do céu, ninguém aguenta essa chuva. Está fazendo calor. Ah, Deus que me livre, prefiro o frio. Está fazendo frio? Misericórdia, não precisava ser tanto assim. Tudo reclama. A gente é assim? Não, quem mora na chácara Clabim, não. Tem uma vida diferente, sossegada, tranquila. Vamos no Bezerra hoje? Vamos lá. Aí senta aí, sossegadão. Tudo que ele está falando não serve para nós. Estou pensando isso, né? Não serve, porque a gente já não faz mais isso. Imagina, ficar nervoso no trânsito. A gente nem precisa mais de serviço único de saúde, a gente já tem um plano de saúde sossegado, que é via internet. A gente liga de casa, lá do travesseiro de casa, já fala com a enfermeira, com o médico. O médico atende a gente pela internet, pelo telefone, manda a gente pôr a língua para fora, pôr para dentro, pergunta se está doendo aqui a garganta. Aí ele dá um diagnóstico, fala uma virosezinha, e nem precisa ir no posto para isso. Olha como nós já somos felizes, né? Olha que beleza, né? Então, amansar, tranquilizar, reduzir isso que a gente vive, essa dificuldade, que tudo para a gente é difícil. Alguém nos pede uma mínima gentileza, mínima, vamos pensar numa mínima gentileza, que a gente recusou. Uma moeda. Não, na chácara Clabim ninguém pede moeda. Se pedir vai ser assim, sei lá, uma nota de 5 ou de 10, moeda não, né?
Mas vamos imaginar que pediu uma mínima gentileza, uma moeda. Como que a gente se comportou? Ele falou assim: dinheiro a gente se consegue com trabalho, viu, meu irmão? Assim, foi assim ou não? Bom, a gente muitas vezes, hoje em dia já nem tem moeda, agora a gente vai ter que andar com um código de barra ou um código, como é que chama aquele código? Um QR Code. Vocês vão ver um QR Code espalhado por aí. Eu já fui expulso daqui umas 2 vezes, acho que esse ano não volto mais, nem o ano que vem, mas aí vocês avaliam direito a palestra. Aí vai ter que andar com o QR Code. Você pode me fazer uma caridade? Pois não, mostra seu QR Code. Aí ele mostra o QR Code assim pra gente, a gente copia o QR Code para dele e manda, né, um dinheiro para ele, porque diz que não vai ter mais moeda física, né? Já pensaram quando a gente chegar nesse tempo? Como que vai ser, né? Aí não vai dar mais para dar 25 centavos, porque vai custar mais a transação do que o dinheiro que a gente vai mandar. Tem que ser pelo menos R$2, R$5, sei lá quanto, né? Para valer a pena. Será que nós vamos chegar nesse tempo? Mas, e aí? É assim que a gente lida com situações delicadas, sensíveis de família. Às vezes tem lá um familiar difícil, vivendo um drama de saúde. Então a gente vai visitar um familiar com drama de saúde e fala: eu conheci uma pessoa que, olha, do jeito que você está aí, mais 2 meses, é melhor você já encomendar o terninho de madeira, porque já está é assim que a gente encontra com as pessoas que estão adoentadas da nossa família, não é? Aqueles assuntos difíceis que a gente precisa tratar. Sabe os assuntos difíceis? Assim, vamos tratar um assunto difícil. Fica o dia inteiro aquele negócio pulsando no coração, quase saindo pela boca, assim. Aí quando vai falar que a pessoa está no tempo da minha mãe, ela estava com 7 pedras na mão, assim. Por que 7? Eu fiquei pensando, né? Por que não era 9, nem 4? Tinha que ser 7 pedras na mão. Será que é os dias da semana? Não sei. Mas ela falava: está com 7 pedras na mão, assim, quer dizer, para responder, para brigar, para criar problema, não é? Vocês lembram desse termo, das 7 pedras na mão? Não era só coisa da minha mãe. Lembra, né? Lembra? Então, cabelinho branco deve lembrar, né? Então, é assim que a gente vive? Como que a gente está vivendo? Será que a gente consegue tranquilizar um pouquinho mais e falar: Senhor, enche meu coração de bondade, de amor, de alegria, de fraternidade. Desculpa o meu pensamento malsão contra o meu semelhante, contra o meu próximo. Porque qualquer coisa que acontece, o que pode acontecer, a gente sempre pensa o pior. Já pensaram nisso? Como a gente só pensa no pior? O filho foi na balada. Aí 3 horas da manhã, não tem notícia dele, liga para ele, aquele negocinho, tem um negocinho que faz assim, só tem um que faz assim, tem que ter os 2 e tem que estar de uma cor azul, não sei como é que é esse negócio aí. Aí já fica preocupado. Meu Deus, será que aconteceu? Aí a gente já fica assim, né? Misericórdia. Já começa a pedir para o Bezerra, para a Alta de Souza, para todo mundo, para Jesus: Senhor Jesus, meu filho foi na balada, mas foi só dessa vez. Aí quando ele volta, fala: mas eu liguei para você, mandei recado, fiz tudo, acabou a bateria do telefone. Então você tem que ir lá no Bezerra para recarregar as baterias, mãe. Vai lá no Bezerra, põe a mãozinha no colo, pensa em Jesus e recarrega as baterias para poder conversar comigo através da prece. Confiança, sabe aquela confiança? Aquela confiança que os pais tinham na década de 70, de 80, que a gente ia no baile, era baile, né, que falava, né? Ia no baile e perdia a hora, passava no ponto 00:05, o ônibus já tinha passado, o outro só ia passar 5 horas da manhã. Aí onde você ficava sentado lá no ponto, no meio da rua, lá, 4 horas, assim, dormia na rua, era isso. Aí chegava em casa, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não é? Imagine. E aquelas mães sobreviveram, né? As de hoje não sobrevivem mais, é capaz de chamar polícia, bombeiro, sei lá, a Polícia Federal para ir atrás, onde que era o baile, onde que o pessoal saiu, para que lado que eles foram, se tinha alguém lá com uma blusa azul, se não tinha. A gente faz isso, hoje nós fazemos isso. Cadê a confiança? Vai buscar um diagnóstico. Vocês lembram antigamente como que a gente fazia? Ia buscar o exame
estava escrito lá, não abra o exame. O que a gente fazia? Todo mundo abria o exame. E o pior é que a gente lia aqueles troços, não entendia nada, ficava mais preocupado ainda, né? Era um negócio assim, sabe? Sei lá, né? Hoje, os próprios laboratórios já falam o que tem, já fala assim, qual que é a média? Ó, de 50 a 100 é normal, viu? Tá 99 lá, a gente fala, então tá normal, 99 ainda não é 100, né? De 100 a 150 é um pouquinho alterado. Eu acho que é para não matar ninguém no coração antes da hora, porque a gente abre exame antes da hora, né? Então, como a gente pode fazer para amansar o coração e viver assim, com esse sentimento mais brando, mais sensível, mais tranquilo, viver de forma mais tranquila de uns para com os outros, descartar um pouquinho aquela ideia malsã de alguém que possa estar com alguma dívida com a gente, não só dívida financeira, mas de algum compromisso, de alguma coisa. Se a gente pode viver assim de uma forma mais suave, mais tranquila quanto a isso, não exigir do outro, não querer estar certo em todas as ocasiões. Acho que eu já falei essa pesquisa aqui, diz que no Japão, sei lá, 80% das batidas de carro, eles resolvem na hora, 20% só vão para algum judiciário, alguma coisa, porque é uma vergonha ir para o judiciário lá no Japão, uma vergonha. E aqui, 20% a gente resolve na hora, 80% tem que ir para o judiciário, para botar uma outra pessoa para saber se você brecou, se você tinha a lâmpada de freio, se você não tinha, se você devia ter brecado, não devia, se o cachorro realmente passou na tua frente, se não passou, sabe essas coisas? Foi um terceiro para fazer isso, porque a gente nunca está errado, nunca. Em casa também, né? Acabou o café, sabe o que a gente faz? Ah, você não comprou, né? Você foi no mercado sexta-feira e não comprou, né? Não é assim? É sempre o outro que é culpado, né? Aí o outro talvez pense assim, mas não é você que toma o café? Sim, sou eu que tomo, mas é você que faz as compras. Ah, tá, então você pôs na lista? Olha aí, começa um problema aí que vai redundar na Terceira Guerra Mundial, por causa do pó de café. Meu Deus do céu, olha como é que nós somos. É desse jeito. Aí você vai na ginástica, fazer a ginástica lá, sei lá, está esperando uma pessoa para você poder fazer o exercício, aí vem o outro e entra na sua frente. Isso, o que a gente faz? Ah, já fica nervoso, irritado, já sai de lá irritado. Olha como é que a gente fica assim. É um negócio que o tempo todo, né, nós estamos assim, com aquele pensamento. Olha, falamos aqui de energia no começo, né? Vocês já tentaram carregar uma bateria que está estragada? Quem teve um Fusquinha 66, que nem eu, que eram 6 volts, hoje é 12, antigamente era assim, nesse Fusquinha era 6 volts, então era assim, se você ligasse o farol sozinho, sem a chave, 2 minutos descarregava a bateria, era um negócio impressionante. Aí inventaram uma bateria de 8 volts, que durava mais, que você ligava o farol e durava 5 minutos, não era só 2, era 5, 6 minutos que durava, e aí descarregava a bateria, né? Mas chegava uma hora que a bateria não funcionava mais. Aí você ia lá, botava água nos buraquinhos lá, punha água, umas pessoas falavam assim, ah, é bom pôr água, como é que era o nome da água que punha? Água destilada. A senhora teve um desse também? Dessa bateria? Compra água destilada, aí punha água, aí empurrava, dava um tranco, saía correndo igual um desesperado para carregar a bateria, ia para lá, aí andava para cá, aí para lá, aí dava a partida, ele pegava. No outro dia seguinte, não funcionava mais. Será que nós estamos assim? A gente vem aqui, carrega a bateria, só que no dia seguinte vai fazer o Fusquinha funcionar, o Fusquinha não funciona. Olha, será que nós estamos desse jeito, com essa bateria desse jeito? Não seria o caso da gente pensar em, sei lá, né? Agora tem bateria de tudo quanto é jeito, né? Então, melhorar essa bateria para que ela possa receber essa carga e continuar com ela por algum tempo, por um bom tempo. Será que a gente consegue? Então, os nossos benfeitores fazem um esforço tremendo para a gente
E a gente, antes mesmo de dormir, a gente já descarregou a bateria todinho. Porque a gente chega em casa, por exemplo, aí tem lá o papel do condomínio. É dia 10 do condomínio, tem lugar que é dia 5, né? Foi ontem o condomínio, antes de ontem. Aí você abre o papel do condomínio, você saiu daqui, aí abre o papel do condomínio, estão roubando aqui, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Aí chega a reunião de condomínio, você não vai, porque você está com raiva. Aí eles decidem lá renovar o jardim novamente, porque o jardim tem que trocar toda hora, as plantas estragam, né? Tem que arrumar o jardim. Aí eles resolvem trocar o elevador, que é a coisa mais barata que tem no condomínio, trocar o elevador, e você não foi na reunião, e aí chega o papel do condomínio, você larga toda a sua energia ali na folha do condomínio. Olha só, nós somos assim, não é? Será que somos? Vamos buscar o carro amanhã, que mandou para o concerto, que era uma coisinha de nada, não era nada. E aí vem um papel, uma amostra com papel assim. A senhora já teve dessas? 3 folhas, né? Aí teve que trocar a arruela, teve que trocar o parafuso espanou, aí teve que trocar a borracha porque estava seca, aí foi trocando, mas o senhor nem perguntou se podia trocar, não, mas já aproveitou e trocou, porque depois você ia ter que parar de novo, né? Então um negócio que era 300 ficou 3.000. E aí, antes das 9 horas da manhã, nós já descarregamos a bateria todinha. Então, a mansidão serve para manter a nossa bateria em ordem também, uma das coisas, né? No dia 12 de setembro, que por coincidência é hoje, de 1876, nascia lá em Macaíba, em Natal, uma senhora chamada Alta de Souza, uma poetisa. Mocinha passou uma vida difícil, viu? Desencarnou jovem, muito jovem, mas deixou aí, através das mãos iluminadas de Chico Xavier, um legado lindo de poesias maravilhosas. A Alta de Souza ficou órfã muito cedo, foi criada numa espécie de escola religiosa, depois perdeu o irmão num fogo, né? Que aconteceu assim, ele estava com uma lamparina, subiu num sótão assim, e queimou, caiu a brasa nele, ele se queimou também, foi um negócio horroroso. Mas ela perseverou até o fim, e já encarnada, ela ainda conseguiu editar um livro. Imagine, no século XVIII, alguém fazer um livro, né? Uma proeza, né? Mesmo nos dias de hoje, tem gente que está tentando editar um livro e não consegue, né? E ela editou um livro chamado Horto, e tinham poesias muito associadas a Jesus, ela sempre foi muito religiosa, e depois que desencarnou, o Chico conseguia receber a psicografia dela com sonetos, que são poesias menores, diminuídas, 2 quartetos e 2 tercetos, 2 partes com 4 linhas e 2 partes com 3 linhas, todas elas associadas umas às outras e que rimam umas com as outras. E uma das suas poesias, que nós tivemos a alegria de decorar, diz o seguinte: tem 1 minuto ainda? Tem. Anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre, ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. A nossa singela homenagem à nossa tão querida poetisa Alta de Souza. Procurem aí, quando puderem, se lembrarem, se quiserem, na rede mundial de computadores, este nome, Alta de Souza. E aí vocês vão conhecer coisas impressionantes a respeito deste serzinho que passou por aqui no século XVIII
e tinha uma ligação muito forte com as bases espirituais do nosso Brasil. Conta-se as más línguas de que ela ajudou a trazer ou a desviar as caravelas para as costas brasileiras, junto com uma série de outros companheiros espirituais, sopraram para que eles chegassem na costa brasileira. São as más línguas que dizem isso, não é? Então ela tem uma ligação muito forte com o nosso Brasil. E conheçam, tem uma centena desses sonetos, um mais lindo que o outro, e um desafio: se encontrarem os sonetos com as composições mais perfeitas, com as rimas mais perfeitas, podem me mostrar que ganharão um prêmio. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. E não percam as esperanças. Hoje é quinta, né? Na próxima quinta-feira, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para conversar com vocês, tá bom? Eu trouxe um agradinho para quem quiser depois, de graça, óbvio, uns livros que eu vou abrir aqui e deixar, quem quiser pegar um, se servir deles. Jesus e o Sinédrio, são algumas histórias que são muito interessantes a respeito de Jesus, que não constam lá no Evangelho, tá bom? Muito obrigado.